É Marcos capítulo 12, do 28 ao 34. E o tema é: você pertence ao reino de Deus ou apenas conhece de longe? Você pertence ao reino de Deus ou apenas conhece o reino de Deus de longe? Uma pergunta para a gente sair daqui com a resposta hoje. Ou uma pergunta para a gente corrigir essa resposta hoje. Melhorar a nossa resposta hoje. Aqui tem aí uma telinha para usar, um login para conectar, para acessar o reino de Deus. Para acessar tem que ter esse login, tem que ter um nome de usuário reconhecido pelo Cristo. Então vamos lá em Marcos capítulo 12, verso 28 a 34, eu vou postar aqui, não sei se vai ficar bom para você o tamanho da letra. Se ficar muito pequena, abra na sua Bíblia, no seu aplicativo. Marcos capítulo 12 diz assim, verso 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo, Jesus e os saduceus, que falaram que não havia ressurreição. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante, Jesus? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é esse, verso 31. Ame seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bom, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo Jesus que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. A gente vê aqui os dois maiores mandamentos. O primeiro, ouve Israel. Ouve, Israel é o povo, ouve povo, que Deus chamou. No Antigo Testamento era só Israel. No Novo Testamento, ouve a igreja, que é a reunião de judeus e gentios, que somos nós, juntos, como um povo. Ouve povo. O Senhor, o nosso Deus, verso 29, é o único Senhor. A gente precisa entender um pouquinho, entrar lá na cultura judaica, cultura do Antigo Testamento, cultura da época de Jesus, para entender o significado de Senhor. Que muitas vezes, se a gente não entrar na cultura, a gente banaliza o significado do Senhor, a gente não compreende profundamente. Na cultura israelita, o termo Senhor era uma designação comum para todos aqueles que possuíam poder e autoridade social. Então era um termo utilizado para proprietários de terras, de riquezas. Eles exerciam um controle sobre os seus servos, sobre os seus escravos. Senhor também era utilizado para mestres. Os mestres também tinham a responsabilidade de ensinar seus discípulos, eram chamados de senhores. Senhor também é utilizado para políticos e governantes, reis, governadores, autoridades locais que tinham poder sobre o povo. Então, o relacionamento de um senhor naquela época não era apenas de dominação. Ele também envolvia prover para o servo, o escravo, prover e gerar proteção. A lei de Moisés fala sobre a proteção que os senhores deveriam exercer sobre os seus escravos. Não confunda a escravidão africana com a escravidão cultural lá da época dos povos do Oriente. É diferente. É diferente da escravidão africana. Então, tem algo interessante que diz o seguinte, que quando alguém que era servo e conseguia sua liberdade, ou ele comprava com o dinheiro que ele recebia do Senhor, ele pagava a sua liberdade, ou a cada 50 anos, no ano do jubileu, ninguém poderia ficar mais escravo. Era solto. Mas havia uma cláusula na lei
que dizia que se um servo amasse o seu senhor, tivesse um bom relacionamento com ele, ele poderia desejar não ir embora, continuar sendo servo desse senhor. E os servos, a esses servos, muitos deles eram administradores, cuidavam das fazendas, cuidava do dinheiro do seu senhor, cuidava dos tesouros dos seus senhores. E aí esse servo, ele participava de um ritual onde furava, no qual furava a orelha dele. Ele ficava marcado perpetuamente como o servo que amava o seu senhor e quis permanecer junto ao seu senhor. Havia um compromisso de amor a partir daí, então. Já não era mais uma escravidão por sobrevivência. Era um serviço de amor. Aí o texto de Êxodo 21, capítulo 5 diz: o servo poderá declarar: eu amo meu senhor, eu não desejo ser liberto. Aí furava a orelha dele e ele ficava servindo esse senhor a vida toda, o resto da sua vida. Vejam bem, olha algo interessante que acontece. No mundo que a gente vive de escassez, por isso que existe o termo economia. Economia é a administração de recursos que são escassos. Por isso que tem as ciências econômicas. Se os recursos não fossem escassos, a gente não precisava estudar economia. No mundo de escassez, a nossa fragilidade e impotência sempre nos colocará como prestadores de serviço a alguém. Sempre a gente vai ficar sob o senhorio de alguém. Mas na esfera espiritual, talvez você pense assim: ninguém é senhor sobre a minha vida, né? Olha bem, tem sempre alguém no senhorio da sua vida. O versículo escolhei a quem servir, quem lembra quem disse esse versículo? Esse texto, essa frase: escolhei a quem servir. Eu, porém, Josué, muito bem, Wagner. Eu, porém, eu e a minha casa serviremos a Deus. O líder de Israel, em Josué 24:15, faz um apelo à nação de Israel, ao povo, desafiando para que eles tomassem decisão clara a quem eles irão seguir. Porque conforme foi lido aqui, muitos deuses concorriam no coração dos israelitas, povo de Deus, na questão de serviço, a quem prestar adoração e a quem prestar serviço. Então os serviços aos deuses diversos implica adoração, implica submissão, implica se dobrar a sistemas espirituais e sistemas culturais que são contrários à verdadeira adoração a Deus. Aí o ser humano, então, quando Josué disse: escolham a quem servir, o ser humano tem a responsabilidade de escolher a quem ele servirá. E Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus disse: ninguém poderá servir a dois senhores. Por quê? Na cabeça de quem estava ouvindo naquela época, servir é estar junto. Servir é estar na casa do Senhor, daquele que tinha poder. Servir é estar ao lado. Servir é estar prestando tempo, força, recurso, o seu intelecto. Servir é sacrifício, é gastar energia. Então ninguém pode servir a dois senhores. A lei da ocupação, Jesus está falando da lei da ocupação. Ou você está na casa de um senhor ou você está na casa de outro. Então quem entendeu, quem estava lá na época, entendeu muito melhor. Mas trazendo para nós, a gente indo lá no contexto histórico, espiritualmente, ou a gente serve a Deus, ou a gente vai servir uma porção de outras coisas. Como lei espiritual, se Deus não for exclusivo a nós, significa que Ele não é Senhor. E há uma realidade inquestionável, que nós sempre estaremos na mão de alguém, de algum Senhor, onde a gente vai olhar com olhos de necessidade,
de desejar solução, de desejar prosperidade, de desejar paz, de desejar recursos. É uma realidade inquestionável. Aí a gente aprende um pouco do conceito de servir. Quando a gente fala o Senhor é o meu pastor, quando a gente usa o termo Senhor, a gente tem duas vertentes para a gente compreender. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Ele é senhorio. Mas a gente não pode esquecer que se Ele é Senhor, eu sou servo. Então eu presto serviço a esse Senhor. Não é só eu entender no meu intelecto que Ele é Senhor de tudo, Ele é dono dos planetas, Ele é dono das galáxias. Mas se Ele é Senhor, eu presto serviço, eu gasto energia, eu me dedico em tarefas, eu faço alguma coisa. Postura de dedicação. Não é só teórico. Reconhecer sua soberania, reconhecer sua vontade, reconhecer seus mandamentos, mas é servir, dedicar-se em coisas a esse Senhor. E olha bem uma frase de John Stott: o serviço a Deus é a resposta do ser humano à revelação do amor divino. Deus revela a sua grandeza e amor, e a resposta apropriada é uma vida de devoção e serviço a Ele. Devoção e serviço. Então, se a gente adentrar para o contexto histórico do Antigo Testamento, da época de Jesus, servo é aquele que tem temor, que é admiração e respeito, e presta serviço. O termo serviço não pode ser desvinculado. Aí a adoração não é apenas um ato isolado. Ela deve permear todas as áreas da nossa vida. Ou seja, Deus reina na totalidade das nossas áreas. Deus não reina somente no domingo à noite. Deus não reina apenas quando eu fiz o meu devocional pela manhã. Deus reina na totalidade das nossas ações. O texto no verso 29 disse: ouve, ó Israel, ouve, ó igreja, que é uma assembleia de pessoas, o termo igreja que Jesus disse, é uma reunião de pessoas. O Senhor, nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. E no verso 30 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Vejam bem a repetição do de todo, a completude, a abrangência: coração, alma, entendimento e força. Ame ao Senhor. Mas ame como? Olha o que John Stott explica da Bíblia. Deus revela a sua grandeza e amor. A resposta apropriada é uma vida de devoção. Resposta de amor. Por isso que Êxodo 21:5, eu me lembrei dele: o servo poderá declarar: amo meu Senhor. Eu não desejo sair da casa de serviço do meu Senhor. Eu não desejo sair dos domínios da abrangência do meu Senhor. Eu quero servir, eu quero amar, eu quero trabalhar para esse Senhor até eu morrer. Então, o amor a Deus, ele não é apenas uma resposta emocional e não apenas uma resposta intelectual. O amor a Deus é uma ação de obediência, é uma ação de devoção, é uma ação de serviço a Deus. Consciência que acordou pela manhã: eu sou servo de Deus. Eu não sei se eu estou conseguindo ser profundo aqui. Servo de Deus não é só ser cristão. Servo de Deus é trabalhar para Deus. Servo de Deus é minhas habilidades,
meu intelecto, a centralidade de tudo que eu faço para um Senhor que é Deus. Amar a Deus de todo o coração, conforme foi dito por Jesus, significa que Ele deve ser o centro das nossas decisões, centro da nossa motivação, centro da nossa adoração de todo o nosso coração. Amar a Deus de toda a alma que significa na totalidade da pessoa humana, que inclui as emoções, os desejos e até, em alguns contextos, a nossa própria identidade, de toda a nossa alma, amar a Deus. É exclusividade de culto a Deus. A gente só cultua a Deus, a gente só dedica a sua vontade e não a nossa vontade. No Catecismo Maior de Westminster, na primeira pergunta, diz assim: qual é o principal objetivo do ser humano? A resposta é: o principal objetivo do ser humano é glorificar a Deus e se alegrar com Ele para sempre, em tudo que se faz. Glorificar a Deus eu faço tarefas, eu executo serviços, eu faço planos para mostrar ao mundo o amor de Deus sobre mim e o amor oferecido a todos. Quando ele diz amar de todo entendimento, envolve mente, envolve inteligência, envolve reflexão. Agora, a gente só vai amar a Deus com todo entendimento se a gente conhecer quem é Deus. Eu costumo dizer que em muitos lugares que prestam cultos a Deus, cultos evangélicos a Deus, o evangelho que é ensinado nesses lugares, de que Deus é aquele que está ali só para te servir, e o seu ano de 2025 vai ser maravilhoso, e você vai conquistar o seu carro. Inclusive eu enviei um vídeo para alguns aí, que a profeta disse: é só você chegar na concessionária. Aí eu passei para algumas pessoas, para as pessoas irem na concessionária, que Deus mandou tirar o seu carro zero. Você foi, Suzana? Não foi, sem fé. Mas não é isso. Esse não é o Deus das Escrituras. Aí tem uma frase de John Owen: o amor de Deus deve ser conduzido pelo entendimento, pois um coração que não conhece a verdade de Deus não pode amá-lo verdadeiramente. Quantas pessoas precisam conhecer Deus de verdade, o Deus das Escrituras? Eu costumo dizer, se os evangélicos lessem Mateus, Marcos, Lucas e João, pelo menos uma vez na vida, se grande parte que não leu, uma grande parte eu acredito que não leu, iria conhecer melhor quem é Deus. Quando Jesus disse de toda a sua força, força use todos os seus recursos que você tem, recursos intelectuais, recursos físicos disponíveis, recursos materiais, habilidades, talentos, trabalho e capacidade para servir, com toda a sua força, consagrando tudo que a gente possui, físico, material, intelectual, a serviço e à honra de Deus. Nós temos visitantes aqui, eu não estou falando de dar oferta em dinheiro aqui, não é isso, mas vocês devem ter visto por aí que falam que é isso. Dinheiro faz parte, mas não com o propósito que se fala de fazer troca com Deus, não é isso. É a gente colocar o que a gente tem, que conseguiu com força, gastando energia, à disposição de Deus. Viver, usar para o bem da nossa família, usar o nosso corpo, nossa intelectualidade, o que a gente tem à disposição de nossos talentos para servir a Deus. Aí o segundo mandamento que Jesus disse no verso 31 é este: ame seu próximo como a si mesmo. Não existe um mandamento maior do que os dois. O que é mais fácil, amar a Deus ou amar o próximo?
O próximo, né? É profundamente interligado ao primeiro mandamento, amar a Deus. Se eu e você não estamos amando o próximo, significa que a gente não conhece Deus e a gente não está amando a Deus. Pessoas que são inimigas umas das outras, evangélicos que desejam ver pecadores mortos, eles não conhecem a Deus e eles não amam a Deus. O apóstolo João escreve na sua carta: como pode dizer que ama a Deus, mas odeia o seu irmão? Esses jamais conheceram quem é Deus. Quem é o próximo? Quem seria o nosso próximo? Quem se arrisca aí? Para vocês não dormirem. Quem é o nosso próximo? É o cheirosinho? O outro. Mas qual outro? Quando Jesus fala o exemplo do bom samaritano, o próximo era aquele que eles odiavam. Os samaritanos. Na qual historicamente havia uma rixa, que os samaritanos lá, quando a Síria invadiu o império, a parte norte, os samaritanos fizeram um conluio com os assírios e misturaram raça. Por isso que eles odiavam os samaritanos. E o próximo pode ser aquele que você não gosta. Como a si mesmo. Normalmente a gente não se ama muito. A gente se ama muito, melhor dizendo. Normalmente a gente se ama muito. Amar aqueles que a gente não gosta demanda esforço, demanda gasto de energia, demanda vencer a raiva, vencer as diferenças políticas, as diferenças ideológicas. Como a si mesmo. Normalmente a gente se ama muito. Ah, Edilson, eu não me amo muito. Eu não me amo muito. Você precisa de ajuda para voltar a se amar. Porque você precisa buscar a sua identidade em Deus. Você precisa conhecer que você foi criado por Deus para a glória de Deus. Ah, Edilson, eu não me amo muito. Você precisa de uma ajuda terapêutica para você conhecer biblicamente quem você é e para que você foi criado, quem é o seu Deus, quem te criou, e conhecer a si mesmo com uma ajuda terapêutica. Aí o mestre, um dos mestres da lei, no verso 32 aí, muito bem, mestre, disse o homem, Jesus, tu estás certo ao dizeres que é o único e que não existe outro além de Deus. Muito bom, amá-lo de todo o coração, verso 33, e de todo o entendimento, de todas as forças, é amar o próximo como a si mesmo, é mais importante que todos os sacrifícios e ofertas. Gente, o fariseu aqui arrebentou, ele concordou com Jesus. Você vê uma das raríssimas concordâncias. Eu não me lembro se teve outra, talvez seja a única concordância que os fariseus tiveram com Jesus. Não me lembro aqui se teve outra. É mais importante que todos os sacrifícios e ofertas. Ou seja, este homem está destruindo a indústria de sacrifícios e de ofertas que agrada a Deus, que te faz ser bem visto por Deus. A falsa religião ensina que você está devendo Deus e você precisa pagar a Deus fazendo sacrifícios. Aí esse sentimento de fazer algo para ficar bem com Deus não está fundamentado no verdadeiro amor. Está fundamentado em medo, está fundamentado em culpa, está fundamentado em manipulação religiosa, o que está rolando de balde aí em nosso país. Mas não está fundamentado no verdadeiro amor. Não está fundamentado no amor de servo,
aquele que disse, eu não quero ficar livre do meu Senhor. Eu quero ficar colado, eu quero ficar ligado, conectado. Eu quero fazer loguinho com o meu Senhor. Agora, qualquer sacrifício, qualquer oferta que essa galera que não ama faz a Deus, nas Escrituras está dizendo que se não tiver amor é fazer barulho apenas. É só fazer barulho, é o sino batendo. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 mesmo, né? Acho que é isso mesmo. Só fazendo barulho de sino. Se não tiver amor é fazer barulho. Se não tiver amor, muito conhecimento, habilidades e capacidades não nos tornem nada. Os seres humanos podem nos adorar, mas não nos tornam em nada diante de Deus. Se não tiver amor, filantropia, ajudar os necessitados, ou até mesmo morrer pelas pessoas, sacrificar a própria vida, de nada adiantaria. 1 Coríntios 13. Se não tiver amor, o culto a Deus não é recebido. Se não tiver amor, Deus não nos vê como servos fiéis. Jesus, no verso 34 aí, último verso, vendo que ele tinha respondido sabiamente, disse, você não está longe do reino de Deus. Aí ninguém mais queria lhe fazer pergunta. Olha, essa frase me chamou muita atenção. Você não está longe do reino de Deus. O título da mensagem é, você está perto? Você está dentro do reino de Deus ou você está longe do reino de Deus? Lembre que, teologicamente, o mestre foi perfeito. O escriba que estava conversando com Jesus, ele foi elogiado por Jesus. Você está certo, só que você não está longe. Quando ele fala você não está longe, mas ele não diz que você está dentro. Entenderam isso, irmãos? Você tem a teoria. Falta agora você usar a aplicação prática na sua vida. Para você estar dentro do reino de Deus. Falta um relacionamento fiel com Deus e com os outros. Aí a gente aprende pelo constrangimento. Olha o que o Senhor, que a gente lê os versículos aqui, eu não combinei com a Elis. Olha que interessante, eu não combinei nada com a Elis. Eu fiquei preparando essa mensagem hoje. Ontem, né? Concluí hoje. Ela não sabia de que texto que era. Ontem teve um evento das mulheres aqui. Enquanto estava acontecendo um evento que foi falar sobre servir a Deus, eu estava lá preparando essa mensagem. Eu não combinei com a Glauciele, que veio aqui. Olha como que o Espírito Santo está nos dizendo, está nos alertando, está nos avisando. Lembra dessa cena aqui, irmãos? Quem lembra dessa cena aqui? O que está acontecendo aí? Jesus lavando os pés dos discípulos. Jesus estava percebendo que estava chegando o dia, o momento dele ser o sacrifício. Chama os seus discípulos e diz, pega uma toalha, amarra na cintura e se sentem que eu vou lavar os pés de vocês. Aí Pedro falou, o quê? Sabe quem lavava os pés naquela época? Era o servo da casa. O convidado chegava, havia um servo da casa que o visitante sentava, ele pegava uma bacia e lavava o pé. Isso era a função servil. Função do escravo. Jesus, Senhor. Jesus que estava na criação. E disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Jesus, Colossenses diz que Jesus, toda a criação, não foi para mim e para você não, tá? A lua, o sol, os planetas, não é para você. Sabe para quem que é? Para quem que é a toda a criação? Jesus.
O centro não é a gente. Jesus. Aí ele fala o seguinte: vou lavar os pés de vocês. Aquele é escândalo. Aí Pedro fala: não vai lavar meu pé coisa nenhuma. Tá doido? Jesus fala: se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Em outras palavras, você só vai entender o que é servir se você me vir fazendo com você. Você nunca vai fazer isso com os outros se eu não fizer isso com você. Eu estou te ensinando a ser servo. Aí o Rei do Universo, o qual é o centro de todas as coisas, começa a lavar o pé de um por um. Aí Pedro fala: então se for isso, lava a cabeça, lava corpo, lava tudo, né? Eu não sei se ele falou, lava até as partes. Até as partes íntimas, eu não sei, mas João não quis escrever isso. Acredito que não. Aí ele começa a lavar os pés dos discípulos. Aí Jesus falou para Pedro: Pedro, é só o pé mesmo. É só o pé que eu vou lavar. Aí ele cita que Judas o trairia e tal. Olha o que é falado a partir do verso 12. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor. E tem razão, eu sou mestre e senhor. Uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. Não vou querer fazer. Eu não vou querer servir ninguém. Não quero, não aceito isso. Aí o que Jesus fala? Eu lhes digo uma verdade: o servo não é maior do que o seu senhor. Se você não servir alguém, significa que você está se achando maior do que mim, maior do que eu, melhor dizendo. Nem o mensageiro é mais importante daquele que o envia. Eu estou enviando vocês. Se você não entrega esse tipo de mensagem que eu estou fazendo aqui, você está querendo ser maior do que eu. Agora que vocês sabem dessas coisas, se vocês praticarem serviço uns aos outros, vocês serão felizes. Se o mundo fosse assim. Se as igrejas fossem assim. Se os Estados Unidos fossem assim. Se a Rússia fosse assim. Como seria o mundo se a Europa fosse assim? Como a gente seria feliz se a gente fosse assim? Na prática, aplicação, a quem a gente tem servido mais? Já estou concluindo. A quem a gente tem servido mais? Ouça, ó igreja, o Senhor é o único Deus, é o único Senhor. Quantas pessoas estão servindo ao sistema financeiro? Escravos de um sistema financeiro. Foram enrolados, seduzidos por um sistema financeiro. Quantas pessoas estão servindo a entretenimentos? Escravos dos entretenimentos, precisando de dopamina por meio dos entretenimentos, viciados em dopamina. Quantas pessoas servem a si mesmas? A si mesmas. Se colocam como centro do universo. Aí vem aquele para que todo o universo foi construído, faz o papel de um escravo. Quantas pessoas são escravas do trabalho? São violentamente escravas de trabalho, de tarefas.
pela madrugada, final de semana, à noite, escravas do trabalho. Quantas pessoas estão vivendo um vício específico, escravos de vícios, escravos da pornografia. Quantas pessoas estão escravas do pecado, servos do pecado. O convite para nós hoje é que a gente, em nome de Jesus, seja liberto da escravidão do pecado. Tudo isso que eu disse aqui, ficar preso ao sistema financeiro, entretenimento, a nós mesmos, a trabalho, vícios, é pecado. Romanos capítulo 6, 20, nos disse que quando a gente era escravo do pecado, a gente estava livre de fazer o que é certo, a gente nem percebia o que era o correto para fazer, a gente não ligava para o que era correto a fazer, que agradava ao Senhor. Qual foi o resultado? Quem tem experiências em pecados difíceis sabe que se envergonham até de dizer hoje. Mas agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Agora passam a fazer aquilo que conduz à santidade e à vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Seja livre. Deus está nos dando liberdade para se tornar escravo dele. E se tornar escravo dele é a melhor coisa que tem. Porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou de verdade. Ele veio lavar os nossos pés. Jesus disse, vendo que ele tinha respondido sabiamente, disse, você não está longe do reino de Deus. Não está longe, está próximo, mas ainda não está dentro. É Deus ou a cultura corrompida? A gente tem que escolher. Escolher a quem servir. A gente conhece muito da cultura corrompida e às vezes a gente conhece pouquíssimo da revelação de Deus por meio das Escrituras. É Deus ou os sistemas ideológicos? É Deus ou qualquer outra coisa? Sempre deve ser Deus. Aí quando a gente serve a Deus, a gente obedece em paralelo o segundo mandamento automaticamente. Uma coisa está vinculada à outra. Na família, a gente faz sacrifícios por cuidado de idosos, doentes, mais frágeis. Aos filhos, a gente cuida dos filhos como deveria cuidar, cuida dos pais como deveria cuidar, cuida do esposo, cuida da esposa. Na família, porque a gente pensa o próximo, não é só pensar no inimigo também não, pensar em quem está nos cercando. No ambiente de trabalho a gente age com integridade. A gente serve uns aos outros com alegria, porque você não está servindo só seu chefe, você está servindo a Deus. Você não precisa ter medo do seu chefe. Você não precisa ter medo se a sua empresa vai falir. Você não precisa ter medo se alguém vai fazer mal com você dentro da sua empresa. Você serve a um Senhor. No serviço voluntário, existe proatividade em nós para ajudar o próximo. Jesus disse, quem der um copo de água aos pequeninos necessitados, deu água a mim. Mas a gente se prontifica quando a gente cada vez mais está servindo ao Senhor. E no uso dos dons espirituais, irmãos? Dons espirituais que edificam a igreja, que edificam o corpo de Cristo. Uma vez eu passei uma lista, tinha acho que uns 30 dons espirituais listados nas Escrituras. E para a edificação da igreja e do corpo de Cristo. Na vida pública e social, a gente serve para promover justiça e paz. Quem dera se as nações lavassem os pés umas das outras, a África não teria fome. Aí Malaquias 1 diz assim, eu sempre amei vocês, diz o Senhor. Sabe para quem que Jesus está falando? Sacerdotes. E quando ele fala, eu sempre amei vocês, é como se fosse uma queixa,
que logo depois, no contexto, ele fala assim: vocês dizem que eu sou pai. Aonde está o respeito que vocês têm por mim como um pai de vocês? Vocês dizem que eu sou Senhor. Onde está a minha honra se eu sou o Senhor? Vocês entregam ofertas, sacrifícios de qualquer jeito. Vocês me servem de qualquer jeito. Vocês são péssimos na adoração. Vocês são péssimos uns com os outros na convivência. E vocês acham que estão me agradando. Ou alguns dizem, está no contexto assim, que é inútil servir a Deus. Para que eu vou servir a Deus? Minha vida está desse jeito. Mal sabem vocês que está desse jeito. O contexto de Malaquias é essa. Porque vocês me servem de uma maneira hipócrita. Vocês não são aqueles que vocês dizem ser. Esse é o contexto de Malaquias, do profeta Malaquias. Mas o Senhor está nos chamando. Se eu e você estivermos fazendo serviços a Deus por obrigação, por medo, por culpa, ou não estamos fazendo nenhum serviço a Deus, espalhado aí pelo mundo e nas interações que a gente faz, o Senhor está nos chamando hoje a ser um servo da orelha furada. Eu sirvo porque eu amo meu Senhor. Eu entendi, Edilson. Eu agora vou me dedicar de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com todas as minhas forças, porque eu amo meu Senhor. Então eu vou fazer da melhor maneira possível, na melhor qualidade possível. Eu vou empregar os meus recursos na melhor maneira possível, porque eu amo o meu Senhor. Eu não quero ser liberto. Eu não quero ser livre do meu Senhor. Eu não quero ser livre daquele que me ama. Eu quero ficar preso a Ele. Escolhei a quem servir, Josué capítulo 24, verso 15. Reflexão para nós é o seguinte: nós somos um povo de Deus. Ó Israel, ó igreja. E o povo é considerado uma nação santa, que o apóstolo Pedro escreve. Aquele que teve os pés lavados por Jesus. Vocês são nação santa, nós somos um povo separado, que se chama isso. Nós somos sacerdócio real, ou seja, nós promovemos o culto. Nós agimos como sacerdotes promovendo o culto de alguma maneira. A gente deve fazer isso. E a gente deve, na realeza do serviço a Deus, promover a expansão e o conhecimento do reino de Deus. Nós somos povo adquirido. Quando Jesus viu que aquele homem tinha respondido corretamente: você não está longe do reino de Deus. E a pergunta que eu faço para mim e para você: você está longe, você está próximo ou você está dentro do reino de Deus? Tem uma frase com base na parábola dos talentos que diz assim, a graça nunca faz vista grossa à nossa irresponsabilidade do serviço a Deus, menos aqueles que recebem, mesmo aqueles que recebem menos, são obrigados a usar e desenvolver aquilo que têm. Sabe o que a parábola dos talentos está ensinando? Mateus 25, havia um senhor que ele pegou, talentos é dinheiro, tipo uma barra de ouro da época. Ele entregou um talento para um servo, entregou 3 para outro servo e entregou 5 para outro servo. O que recebeu 3 administrou bem, e quando foi prestar conta com o seu senhor, ele trouxe frutos do seu serviço. O que tinha 5 administrou bem, e quando foi prestar contas do seu senhor, trouxe frutos da sua administração. E o que tinha 1 talento para servir, para administrar, enterrou. Quando foi prestar conta, falou assim, tive medo do Senhor, porque o Senhor é muito, muito bravo, e eu não fiz nada com isso. Aí o Senhor vira para ele e fala o seguinte:
Em outras palavras, tá? Parafraseando, se você me temesse mesmo, você teria administrado o que eu te dei para você administrar. Em outras palavras, você não me ama é coisa nenhuma. Você foi um irresponsável. E eu te dei recursos para você desenvolver e você não desenvolveu. A parábola dos talentos está nos ensinando o seguinte: o dono do mundo te deu uma vida, te deu uma saúde, te deu um corpo, me deu um corpo. O dono do mundo te deu um salário. Opa, tá bravo isso aqui. O dono do mundo colocou dinheiro na sua mão. É pouco, é um só, mas ele colocou. O dono do mundo colocou sangue circulando nas suas veias. O dono do mundo colocou habilidades específicas em você. O dono do mundo te deu um intelecto para você raciocinar, para você usar para a glória de Deus. O dono do mundo te deu mãos, te deu pés. O dono do mundo te deu dons espirituais para você usar. Um dia a gente vai se encontrar com o dono do mundo, irmãos. Já vou concluir. Não esqueçam disso aqui, irmãos, por favor. Um dia eu e você iremos nos encontrar com o dono do mundo. E ele vai perguntar: o que você fez com o que eu te dei? Ah, mas eu sou cristão, eu estou debaixo da graça. Ah, Deus me ama, a salvação é pela fé. Eu não vou fazer nada para glorificar a Deus. Eu não vou me importar com o reino de Deus. Eu só quero, já ouviu a gente falar o seguinte? Ou você já falou? Eu só quero ser salvo. Eu não quero ganhar galardão na eternidade, não. Eu posso morar debaixo da ponte lá na eternidade. Eu moro debaixo de um barraquinho. É bom rever esse pensamento. Porque significa então que eu estou salvo pela graça, mas eu não quero me submeter a um senhorio, a serviço do Senhor. Eu só entendo Ele como Senhor na plenitude dele, mas no meu retorno de serviço em amor, eu não quero fazer. Então significa que você que diz isso não ama a Deus e está longe do reino de Deus. E eu estou aqui como um pregador da mensagem do Evangelho. Entra agora para o reino de Deus, faça login hoje e mude a sua vida e mude a sua história. Faça login hoje e muda a sua vida na eternidade. Jesus disse bem claro que aquele camarada, ele ainda não estava dentro. Ele tinha teoria, mas ele não tinha prática. Então, quando lembrar-se do Senhor, irmãos, lembre-se de serviço também. Não lembre só de que Ele é Deus, de que Ele é soberano, de que Ele controla tudo. Ofereça ao Senhor em serviço a Deus e ao próximo. Vamos orar. Deus, obrigado por essa revelação, Senhor, que está explícita no Evangelho. Obrigado que eu não preciso trazer nada de mim. Obrigado que eu não tenho que falar que recebi algo novo do Senhor. Já está explícito no Evangelho. Obrigado, Senhor, por essa revelação do seu senhorio. O Senhor domina sobre tudo e todos, e se a gente reconhece esse senhorio, a gente serve ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. E, Senhor, por favor, se há alguém aqui dentro que precisa fazer login, se reconectar com o Senhor, ou se conectar, Espírito Santo, faça acontecer o milagre que Jesus disse em João 3. O vento sopra como quer, a gente ouve a sua voz, a gente não sabe como vem e como foi, mas aqueles que nascem de novo, de repente, passam a crer no senhorio de Cristo. Faça isso conosco, Senhor. Continue falando mais ao nosso coração e dai-nos prazer em servir a Ti e ao próximo, Senhor. Dai-nos prazer em servir na Tua igreja, Senhor, por favor. Renova aqueles que foram decepcionados com um falso evangelho. Renove aqueles, Senhor, fortaleça, revigore aqueles que foram decepcionados por lideranças ruins, lideranças opressoras. Ó Deus, traga de novo o desejo de servir por amor ao Senhor.
Senhor, liberta aqueles que possam estar conectados com os vícios, com o pecado, Senhor, com o excesso de trabalho e às vezes esquecendo de servir ao Senhor. Por favor, Senhor, o poder é seu. Eu não posso fazer nada além do que mostrar como é o Evangelho. Eu conto com o poder do Espírito Santo em nós. Por favor, Senhor, não permita que eu um dia deixe de ser um servo voluntário, da orelha furada, que quer estar sempre ao lado do Senhor. Por favor, Senhor, e faça isso com todos nós. Proteja-nos de nós mesmos, proteja-nos do nosso coração e fortaleça-nos, Senhor, para servir ao Senhor com alegria e com amor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.